Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra e a gente vai lá para o Rio Grande do Sul, vamos acompanhar como que estão os cultivos em Ijuí e a gente fala com o produtor rural lá de Ijuí, o Juliano Lambrecht. Seja muito bem-vindo, Juliano. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Juliano. Nós agradecemos aqui o seu esforço de comunicação e também agradecemos por poder passar essas informações aqui para todo o Brasil de como que estão os cultivos de milho, soja, enfim, e os planejamentos para a safra de inverno. Vamos começar falando da soja, Juliano. Foi possível conseguir terminar de colher a soja aí em Ijuí antes que as tempestades começassem aí no Rio Grande do Sul? Sim, a maior parte aí da área foi... A gente conseguiu colher ali até o dia 12 de abril. Alguma passou um pouquinho, mas no geral, sim, a gente conseguiu tirar bem tranquilo. O tempo colaborou. Certo. Juliano, a gente recebeu algumas imagens aqui que você mandou para a gente. Essas imagens de soja já um pouquinho mais prejudicada. Essas são casos pontuais aí do município? Isso é alguma área aí bem isolada que o pessoal não conseguiu colher antes da chuva, daí o tempo não deu trégua, choveu bastante e acabou brotando, debulhando, tá um grão bem estragado, assim, tá bem baixa qualidade. Certo. E, Juliano, mas no geral, então, como é que ficou a média de produtividade para vocês aí, já que então boa parte dessa soja foi possível se salvar dessas chuvas? Uma média geral, assim, na região aí foi na faixa de 55 sacos por hectare. Uhum. E quando iniciou a safra de soja por aí, qual que era a expectativa de vocês para a gente ter aí uma média de comparação, né, de quanto que foi a expectativa e quanto que foi a realidade então colhida? Alô, Juliano? Juliano, você me ouve? A gente perdeu a conexão com o Juliano, mas a gente, enquanto tenta, então, restabelecer a conexão, já que o Juliano está em Ijuí, no Rio Grande do Sul, e a gente sabe que por toda a questão da catástrofe climática que está acontecendo por lá, a questão da conexão por internet e também por telefone está um pouco prejudicada. A gente, enquanto tenta restabelecer, vamos retomar então o que o Juliano estava contando a respeito da safra de soja por lá, enquanto a gente vai tentando restabelecer a conexão. O que o Juliano trouxe para a gente até agora de informação sobre Ijuí? A maior parte dos produtores conseguiu fazer a colheita da soja antes que essas tempestades iniciassem lá no estado. Algum outro produtor que... Opa, temos o Juliano? Juliano, você me ouve? Sim. Opa, temos o Juliano. Juliano, seja muito bem-vindo de volta. Juliano, você estava comentando comigo qual que era a expectativa da média de produtividade de vocês aí em Ijuí e qual que foi a realidade, então, da colheita da soja, perdão. Sim, aqui na região nós estava com a expectativa de uma faixa de uns 70 sacos por hectare, e só que daí ali depois do dia 20 de janeiro acabou dando uma seca aí de uns 30 dias, a estiagem deu uma judiada e daí depois voltou a chover e no final aí a ferrugem deu uma castigada também. Certo. Aí acabou dando uma quebra. E, Juliano, olhando para essa situação agora, né, uma média de 55 sacas por hectare, qual que é o preço dessa soja sendo negociada no momento e qual que é o custo de produção por hectare para a gente ter uma noção de como que estão as contas do produtor nesse momento? Acho que perdemos a conexão com o Juliano novamente. Oi? Oi, Juliano, você Caiu me o sinal, ouve? não cortou? A gente entende, eu estava explicando aqui para a nossa audiência, né, as questões de comunicação aí no Rio Grande do Sul estão um pouco complicadas. Juliano, a questão dos custos de produção Sim. aí no Rio Grande do Sul, quando a gente olha, então, essa média de sacas por hectare, 55 sacas, quanto que está o preço de negociação da soja e quanto que está o custo por hectare para a gente ter uma base de comparação?
Está girando aí na faixa de 118, bruto, né? Vai dar uns 116 por aí. E o custo por saca, né? Mas no custo aí na faixa de umas 40 por aí, saca. Só daí tem mais arrendamento, né? Quem pega terra, tem terra arrendada, aí praticamente não sobra nada. E Juliano, quem plantou milho aí em Ijuí? Antes da gente entrar ao vivo, você estava comentando, inclusive mandou uma foto pra gente. Teve um episódio de ventania por aí que acabou, então, derrubando boa parte desse milho? Sim, tá bem difícil aí, acabou deitando, deu uns ventos bem fortes. Tá bem, no geral, assim, os milhos estão sentindo bastante doença de cigarinha e outras pragas aí que tá judiando bastante. E Juliano, a partir de agora, então, né, a gente já tem essa questão da soja e o preço vem sendo uma constante, essa dificuldade de preços baixos de norte a sul e de leste a oeste do país. Agora, em relação à safra de inverno aí em Ijuí, como que os produtores estão se programando? Como que os produtores estão se preparando? Os insumos foi possível chegar aos insumos até vocês antes desses bloqueios logísticos que a gente está vendo acontecer em todo o estado por causa das chuvas? Como é que está essa preparação? Tá. O pessoal vai reduzir a área de trigo em torno de 80%. Tivemos um problema de conexão. A grande maioria vai deixar sem... Oi? Oi, Juliano, você me ouve? Sim. Vamos lá, Juliano. Então, você estava explicando para a gente que a maioria vai fazer uma diminuição da área de trigo. Quantos por cento? 90%. Perdão, você pode repetir, Juliano, por gentileza? A ligação cortou. Oi? Tá me ouvindo? Oi, Juliano, agora eu estou ouvindo. Quantos por cento de diminuição na área de trigo, por gentileza, se você puder repetir essa informação, porque a ligação cortou. Na faixa aí de 80% o pessoal vai diminuir a área. Nossa, é muita coisa, Juliano, 80% a menos de área de trigo. E por que isso? É por causa de custo de produção ou é preço de venda do trigo? Custo de produção, principalmente, e o alto risco da cultura, o pessoal está desistindo de plantar. Certo. Juliano, e aí no lugar do trigo, o que o produtor vai fazer? Vai deixar a terra sem nada, correndo o risco de que mais chuvas causem erosão ou prejudiquem o solo de alguma maneira? Ou vai fazer alguma cobertura? Alguns vão fazer cobertura, nós aqui fizemos cobertura e vamos plantar um pouco de trigo também. Tem outros que vão plantar canola, mas a maior parte acho que vai deixar sem cobertura, sem planta nenhuma. Certo. Juliano, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Valeu, obrigado. Tá, então estivemos com o Juliano Lambrecht, que é produtor rural em Ijuí, no Rio Grande do Sul, nos trazendo as informações, um esforço de comunicação para nos trazer as informações a respeito da safra de soja, de milho e também dos planejamentos para as culturas de inverno lá no município. De acordo com ele, a maior parte dos produtores lá de Ijuí conseguiu colher a soja em sua grande e massiva área, então, antes de que essas tempestades que estão assolando o estado do Rio Grande do Sul começassem a cair, portanto, por lá. Então, algum ou outro produtor que não conseguiu terminar de colher está tendo problemas agora com a qualidade dos grãos ali apodrecendo na lavoura ou rebrotando, enfim, mas segundo o Juliano são casos pontuais. Mas em relação ao milho, por exemplo, quem plantou milho safrinha, houve um episódio de ventania por lá. Grande parte do milho acabou sendo acamado e também
teve problema com cigarrinha e aí acaba que esse milho vai ser destinado para silagem. E em relação às culturas de inverno, um ponto muito importante destacado pelo Juliano. Segundo ele, a grande maioria dos produtores lá de Juí, cerca de 80%, não vai plantar o trigo, vai fazer uma cobertura no solo ou não vai plantar nada, porque o trigo, além da questão do custo de produção muito alto, os produtores apostam, né, que essa é uma cultura de alto risco, então não querem ali colocar suas fichas no trigo nesse momento. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.